A Copa do Mundo terminou e nos deu muitos momentos inesquecíveis. Golaços, novos nomes, recordes únicos, viradas incríveis e grandes atuações das estrelas ficarão para sempre na história. Mas toda medalha tem dois lados. Neste vídeo, vou percorrer os episódios mais sujos e escandalosos do Mundial. Acomode-se, porque as emoções mais baixas e os atos mais cruéis vão te surpreender novamente nas partidas em que as apostas eram máximas e não havia para onde recuar. Na segunda rodada aconteceu a lesão visualmente mais assustadora do torneio. Aos 51 minutos de Canadá contra Catar, o Qatari Azim Madibó atingiu por trás a perna do meio-campista canadense, Ismael Koné, que desabou no gramado. A falta não parecia tão terrível até a transmissão mostrar um close de Koné olhando a própria perna esquerda quebrada, com os olhos tomados não só pela dor, mas pelo horror. Os replays revelaram uma entrada forte e suja de Madibó, feita para derrubar o canadense, não para disputar a bola. Mesmo assim, o Qatari não queria nem esperava causar tamanho estrago. Sua reação deixou isso claro. Chorando, levou as mãos à cabeça ao perceber o que havia feito. E todos os jogadores que se aproximavam de Koné repetiam o gesto. Koné saiu de campo em lágrimas. Algumas tentativas dos canadenses de partir para cima de Madibó terminavam quando percebiam seu arrependimento sincero. O remorso, porém, não o livrou do vermelho direto por causar uma lesão gravíssima. Koné teve fratura dupla na perna e ficaria pelo menos 6 meses sem jogar. Depois da partida, Madibó o visitou no hospital. Os dois tiraram uma foto e Koné mostrou que não guardava rancor. A FIFA foi menos compreensiva e aplicou 5 jogos de suspensão. Mas voltemos à partida. Mesmo depois da saída de Koné e Madibó, apesar da enorme superioridade canadense no placar e no jogo, e do pesadelo daquela lesão, os cataris continuaram atuando com extrema dureza. Além disso, o Catar já havia recebido outro vermelho no primeiro tempo. Mas o pior começou após o apito final. No cumprimento padrão entre os treinadores, o técnico catari Julen Lopetegui reclamou com Jesse Marsh, do Canadá, dizendo que os canadenses desrespeitaram os princípios de jogo limpo ao continuarem atacando um rival em desvantagem numérica e perdendo por 6-0. Marsh não respondeu. Apenas abriu os braços em discordância irritado e foi comemorar com os companheiros. Nesse momento começou uma grande confusão entre jogadores e comissões técnicas. Formou-se um enorme empurra-empurra, com todos gesticulando. A raiva e a tensão acumuladas desde a lesão de Koné ainda buscavam uma saída. Não houve pancadaria generalizada, mas a discussão foi uma das maiores do campeonato. A partida virou péssima propaganda para o futebol catari, representado pela brutalidade. Talvez para Lopetegui fosse melhor estudar os princípios do verdadeiro fair play. Se dentro de campo a primeira rodada da fase de grupos ainda ficou mais ou menos dentro da decência, fora dela reinou a loucura. Depois da atuação ruim de Cristiano Ronaldo na derrota de Portugal para a República Democrática do Congo, inúmeros fãs da lenda foram às redes descarregar a raiva e a frustração. Uma onda de ataques caiu sobre as contas dos companheiros, e os torcedores acusaram Vitinha, Bruno Fernandes e João Neves de ignorarem Cristiano em campo. As cobranças para que servissem mais, Ronaldo chegaram até as páginas do falecido Diogo Jota e da esposa de Neves. Esta última respondeu uma destas contas, e Georgina, companheira de Cristiano, também entrou na discussão. Foi uma verdadeira guerra virtual, mostrando que o bom senso muitas vezes abandona os fãs de grandes jogadores. Enquanto eles se enfureciam na internet, Cristiano marcou contra o Uzbequistão no jogo seguinte e tornou-se o primeiro atleta da história a fazer gols em 6 Copas. Uma resposta digna de um craque, que encerrou o circo virtual da melhor forma e acalmou admiradores e críticos. Nas oitavas, o castigo alcançou o Brasil, não por desonestidade, mas por abandonar a própria identidade. O futebol brasileiro, especialmente no jogo diante do Japão, não lembrava o estilo brilhante esperado e virou uma sequência de cruzamentos. Apenas Vinícius parecia um verdadeiro brasileiro em campo. A Noruega puniu a seleção por isso. Nem Neymar, para quem aquele Mundial era o canto do cisne, conseguiu mudar a partida. O Brasil sofreu 2 gols e, tomado pela impotência, deixou as emoções explodirem. Neymar atacou Odegaard com violência e provocou uma confusão. Nem na cobrança de pênalti no último minuto dos acréscimos, ele se acalmou, discutindo com o goleiro norueguês. "Onde você quer que eu chute? Escolha para onde mando a bola", provocou. Na trave", respondeu Niland sorrindo. Neymar ficou ainda mais irritado. "Essa opção não vale, idiota." Depois de converter, aproximou-se do goleiro, apontou para o peito e indicou ser o número 1. Por que o líder de tantos anos fez isso quando o Brasil já estava eliminado? Continua um mistério. Provavelmente porque entendia que sua história na seleção havia terminado. Poucos minutos depois, Neymar estava sentado no gramado, sem conter as lágrimas. Talvez percebesse que havia gastado os últimos segundos de sua grande carreira internacional da forma errada. Mesmo assim, tudo aquilo parece brincadeira de criança diante do caos que veio depois. Esse caos foi provocado pelo Paraguai nas oitavas contra a França,
com completa tolerância do árbitro. Desde o início, os paraguaios começaram uma verdadeira caça às estrelas francesas, principalmente Kylian Mbappé. Juan Cáceres, mesmo caído, continuou chutando Mbappé sem se preocupar com uma possível lesão. Andrés Cubas tentou derrubar o craque francês com um golpe de luta e provocou uma confusão generalizada. Outro companheiro, Galarza, correndo, acertou com violência o braço do francês, embora a bola nem estivesse perto. Olise foi derrubado, recebeu uma cotovelada nas costelas e ainda ouviu adversários gritarem sobre ele enquanto estava no chão. Aquilo não parecia uma seleção, mas um grupo de brutamontes. O árbitro permanecia calado e, por algum motivo, o VAR também não intervinha. O mais impressionante é que o Paraguai terminou sem vermelho e nem sequer um amarelo, enquanto a França recebeu 3 advertências. O VAR apareceu apenas quando o árbitro ignorou mais uma falta evidente na área sobre Doé. Pela única vez, a justiça prevaleceu e foi marcado pênalti. Mesmo assim, os paraguaios encontraram outra forma de se destacar. Gustavo Velasquez começou a raspar com a ponta da chuteira o gramado ao redor da marca. Mbappé, que havia respondido com sorrisos à brutalidade durante todo o jogo, ignorou a provocação e converteu com tranquilidade. O gol foi o da vitória, mas ele não esqueceu o que tinha ocorrido. Após a partida, quando o goleiro Gil tentou cumprimentá-lo, Kylian recusou. Em resposta, Gil atirou a bola em suas costas. O mais absurdo, porém, começou depois do jogo. A senadora paraguaia Celeste Marília comentou a eliminação e a figura de Mbappé com palavras tão repugnantes que não vou reproduzir a citação. Ler aquilo seria tão nojento quanto escrever. Até o presidente do Paraguai precisou telefonar ao presidente francês para pedir desculpas. Mbappé não ficou em silêncio e também respondeu. Em tom proporcional aos insultos da senadora, Marília, porém, sentiu-se ofendida e agora ameaça processá-lo e até deportá-lo para o Paraguai. Isso é mais triste que engraçado e prova novamente que políticos deveriam ficar longe do futebol. Na terceira rodada, quem se destacou negativamente foi o Uruguai, já afundado em conflitos internos ligados ao caso Valverde. Perdendo por 1-0 para a Espanha e sendo eliminado nos acréscimos, os uruguaios perderam a cabeça. Primeiro, De La Cruz derrubou com violência Nico Williams num contra-ataque e recebeu amarelo. Durante a discussão com o árbitro e espanhóis, Agustín Canóbio também se exaltou e no lance seguinte, deu um salto irresponsável que quase arrancou a perna do adversário. Ao ver o vermelho, ainda tentou enfrentar o juiz e o raivoso uruguaio precisou ser levado à força ao vestiário. Um comportamento vergonhoso de uma seleção que se tornou uma das maiores decepções do torneio. Outra situação feia aconteceu em Argélia contra a Áustria. Vamos relembrar o contexto. Antes do jogo, as duas seleções tinham 3 pontos e poderiam avançar confortavelmente com um empate. Quase ninguém duvidava disso, e perto do fim, o placar mostrava o conveniente 2-2. Os argelinos trocavam passes sem pressa no meio-campo. O árbitro, entendendo tudo, acrescentou só 4 minutos. No terceiro minuto dos acréscimos, Riyad Mahrez apareceu inesperadamente sozinho diante do gol austríaco. Seu profissionalismo e instinto transformaram a chance em gol, mas a reação dos jogadores mostrou que aquilo não fazia parte do plano. Deu para ver que os companheiros de seleção de Mahrez diziam algo a ele, enquanto o capitão argelino não demonstrava alegria. Do outro lado, jogadores e a comissão da Áustria gritavam indignados para o banco adversário. Ficou evidente que a Argélia tinha marcado um gol que não queria e tinha quebrado um acordo silencioso. Antes do lance, os argelinos haviam mantido a posse por mais de 5 minutos, apenas recuperando e devolvendo a bola. A vitória não lhes interessava. Colocava a equipe diante da Espanha no mata-mata, enquanto o empate a levaria à Suíça. Por isso, ninguém se surpreendeu quando, poucos minutos depois, a Áustria empatou de forma milagrosa. Vejam como os torcedores argelinos comemoraram o gol austríaco. Alguém poderia assistir ao resumo na manhã seguinte e imaginar que havia perdido um grande thriller, mas quem entende minimamente de futebol só poderia rir. Aquilo não foi um jogo, e sim um espetáculo encenado, digno do lendário Suécia e Dinamarca da Euro 2004. Em certo momento, a apresentação saiu do roteiro, mas os diretores invisíveis continuavam presentes. Eles rapidamente corrigiram o final e conduziram a partida ao resultado que agradava a todos. A justiça do futebol, porém, agiu depressa. Áustria e Argélia caíram logo nos 16avos do mata-mata. Vamos agora lembrar talvez a maior interferência política da história de uma Copa. Nos 16avos, os Estados Unidos, anfitriões da Copa, venceram a Bósnia, mas perderam o atacante Folarin Balogun, expulso por uma falta duríssima. Vermelho sem discussão. Balogun quase quebrou a perna de Muharemovic. Restava saber quantos jogos de suspensão receberia. Porém, 2 dias antes de Estados Unidos e Bélgica, veio a notícia chocante. Balogun jogaria. A FIFA adiou o cumprimento da punição e logo os detalhes apareceram. A decisão foi tomada depois de uma ligação do presidente Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino. Em um instante, 2 presidentes destruíram a justiça no futebol. Muitos criticaram o absurdo, inclusive a UEFA. A medida, que abalou a confiança no sistema de punições e em qualquer regulamento, foi claramente política e mostrou como a FIFA está distante do princípio de separar esporte e política. A Inglaterra tentou usar a mesma lógica para adiar a suspensão de Kwanzaa, só que, para ele, acrescentaram mais um jogo.
Assim, um presidente influente pode mudar as regras durante o torneio, enquanto os demais obedecem ao regulamento. Enquanto o mundo protestava, Trump e Infantino trocavam elogios. A melhor resposta veio da Bélgica, maior prejudicada, que destruiu os Estados Unidos por 4-1. Os belgas comemoraram o quarto gol fazendo a famosa dança de Trump. Depois, a comunicação da seleção publicou uma frase direta: cancelem isso. Mesmo antes do desastre de reputação provocado pelo caso da FIFA com Balogun, já havia muitas reclamações, sobretudo sobre a arbitragem. Em alguns lances, os vermelhos apareciam imediatamente. Em outros, não eram mostrados quando a infração vinha de estrelas violando regras. Basta lembrar o vermelho de Quansah contra o México. Na primeira jogada daquela partida, o árbitro poderia ter expulsado Declan Rice por uma entrada brutal em um adversário. Mas Rice é a estrela, e a tendência vinha desde a primeira rodada, quando Messi e Hakimi também mereceram expulsão. Na semifinal, ainda no primeiro tempo, Olise deveria ter saído. Depois, Mbappé atacou o Unai Simon sem motivo e também ficou. As estrelas foram claramente protegidas durante todo o torneio, mas não foram só os árbitros. Até a tecnologia da FIFA falhou. O sistema de bola conectada, com chip de alta sensibilidade na bola oficial para identificar cada toque, funcionava em alguns momentos e sumia em outros. Na primeira fase do mata-mata, detectou um contato mínimo de um croata, anulando o gol que salvaria a equipe e provocando a dramática eliminação diante de Portugal. Nas quartas, em Inglaterra contra a Noruega, ignorou que a bola tinha atingido o cabo da câmera suspensa sobre o estádio e mudou de trajetória. Em vez de interromper o jogo e reiniciar com bola ao chão, os ingleses atacaram e marcaram. O lance foi analisado por todos, em todos os formatos possíveis, mas a FIFA novamente se recusou a admitir o erro. Falhas assim deixaram jogadores e técnicos nervosos durante todo o torneio, enquanto a pressão crescia a cada partida. Foi nesse ambiente que Inglaterra e Argentina chegaram à semifinal, carregando décadas de rivalidade esportiva e política. As faíscas surgiram na hora. No primeiro tempo não houve futebol, mas guerra. Nos primeiros segundos, McAllister pisou em Elliot Anderson e pouco depois, Enzo Fernandes entrou com tudo no mesmo jogador. O caos começou. Leo Messi também apanhou e chegou a discutir com o inglês Jude Bellingham. Essa decisão tem de ser nossa, explicava Leo. Não houve falta, insistia Jude. Ele acertou minha cabeça. Não houve falta. Está bem, respondeu Messi, fazendo uma expressão que certamente viraria meme. Faltas, empurrões, lances de judô e discussões ocuparam mais espaço que passes e chutes. Giuliano Simeone estava especialmente agressivo, como se tivesse sido escalado apenas para quebrar e destruir. Messi também entrou no desfile de violência, primeiro chutando Spencer e depois empurrando Bellingham contra a placa de publicidade. O ódio mútuo queimava tudo ao redor. O gol inglês reduziu parcialmente a loucura. Precisando reagir, os argentinos finalmente jogaram futebol e conseguiram o resultado. Mas a tensão continuou após o apito. Jude e Leo mantiveram sua pequena disputa, embora o respeito mútuo evitasse algo pior. Bellingham, porém, descontou em Valentim Barco. As câmeras mostraram o inglês chegando por trás e acertando o argentino na cabeça. Parecia um ataque sem motivo, mas não era tão simples. Na comemoração do gol da vitória, Barco, que estava no banco, decidiu por algum motivo correr de forma provocadora diante dos ingleses derrotados. Mais tarde pagou por isso. Jude se vingou na primeira oportunidade. Mas a cereja do lado não esportivo daquele confronto foi outra manifestação política. Os argentinos foram até seus torcedores com uma faixa dizendo que as Malvinas pertencem à Argentina. Foi por aquelas ilhas que a Argentina e Inglaterra guerrearam nos anos 1980. Elas continuaram sob controle britânico e são oficialmente chamadas Ilhas Falkland. Mas a Argentina não aceita o nome e, sempre que pode, lembra aos ingleses o que considera ser a verdadeira soberania do território. Infelizmente, o Mundial virou também tribuna de disputas políticas, não apenas celebração do futebol. A FIFA não puniu os argentinos, mostrando outra vez incoerência e uma crise de autoridade no futebol mundial. Todos esses defeitos ficaram registrados na história do campeonato norte-americano. E assim chegamos à final, onde a presença da Argentina praticamente garantia jogo duro e lances sujos. Por algum tempo, as equipes mantiveram a decência, mas quanto mais o fim se aproximava, mais as emoções dominavam. Quando Leandro Paredes entrou, a violência tornou-se inevitável. Quase imediatamente, ele tentou iniciar uma briga e recebeu amarelo. Inspirado por ele, Enzo Fernandes também perdeu o controle e conseguiu ser expulso nos 10 minutos finais. A segunda falta foi especialmente dura, numa entrada completamente irresponsável de Enzo em Cubarsí. Enquanto os jogadores discutiam com o árbitro, Cucurella se aproximou de Messi para falar e, por reflexo, cobriu ligeiramente a boca com a mão. Logo ele lembrou da nova regra Prestiani, segundo a qual o gesto poderia causar expulsão, e afastou a mão. Léo percebeu o movimento e começou a sinalizar ao juiz que Cucurella deveria ser expulso. Parecia uma denúncia infantil, mas era compreensível. Messi não queria ir à prorrogação com um jogador a menos. O árbitro ignorou seu pedido. O espanhol conseguira parar o gesto a tempo. A Espanha manteve a superioridade numérica e levou o jogo a uma vitória lógica.
A comemoração após o apito final, porém, foi estragada por quem vocês imaginam? Naturalmente, Paredes, que acabou agredindo Eric Garcia e Gavi. Mas será que tudo foi tão simples? Os espanhóis corriam para comemorar quando Nahuel Molina, tomado pela raiva, atingiu um adversário ao passar. Eric Garcia defendeu o companheiro, mas não esperava encontrar Paredes ao lado. Com um forte empurrão, o argentino jogou Eric no chão. O espanhol levantou-se para responder, e enquanto Paredes se concentrava nele, Gavi chegou por trás, empurrou o argentino nas costas e tentou acertá-lo de lado. Grande erro. Paredes voltou toda a atenção ao jovem espanhol e praticamente o esmagou no gramado. Gavi já tinha provocado muitas discussões e brigas na carreira, mas dessa vez subestimou estar diante de um dos jogadores mais descontrolados do futebol mundial. Que isso sirva de lição. Ele ainda teve sorte de impedirem Paredes de concluir o que tinha começado. Durante a confusão, Roberto Ayala, um dos zagueiros mais duros de sua geração e agora membro da comissão argentina, também voltou a chamar atenção ao atingir Dani Olmo. A partir daí, os argentinos conseguiram se acalmar. Caso contrário, os espanhóis poderiam receber a Copa do Mundo com o rosto machucado, e talvez esse fosse um final coerente para um campeonato tão contraditório. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui.